Como é que tá, jovem? Tudo certo? Nesse vídeo aqui eu vou apresentar alguns recursos, algumas técnicas mesmo de pintura digital que podem melhorar aí o resultado final das suas ilustrações, tá? Que é o seguinte, a primeira coisa aqui que eu quero mostrar é em relação à transição de cor, fazer transições de cores mais suaves. Depois a gente vai fazer esse exercício aqui dessa maçã, onde a gente vai identificar pontos estratégicos aqui de contraste, que provavelmente você já deve estar vendo aí, é bem fácil perceber, mas algumas pessoas têm dificuldade. São transições de sombra mais dura, por exemplo, aqui, nesse pedaço, certo? Aqui assim, ó. Então, como que a gente poderia reproduzir isso? É o seguinte, primeira coisa aqui, eu vou criar uma layer nova, porque você tá vendo que meu fundo tá cinza, tá? Eu sempre recomendo você trabalhar com um fundo aí de alguma cor que não seja totalmente branco ou totalmente preto, para você ver melhor a transição das luzes aí. Totalmente preto é ainda melhor que branco, tá? Trabalhar com fundo branco total é complicado, prejudica demais. Então vamos lá, é o seguinte, vamos supor que eu queira fazer, por exemplo, aquelas transições daqueles tons de verde. Vamos imaginar aqui que eu teria essa tonalidade de verde aqui. Eu vou utilizar o pincel mais ruim do Photoshop, tá? O padrão mesmo, porque mostrando por ele você consegue aplicar com qualquer um. Então com esse pincel aqui padrão do Photoshop, eu posso intensificar um pouquinho a dureza dele aqui, ó. Vou achatar ele aqui só um pouquinho, girar ele de lado assim, só para eu ter um controle melhor. Aí seria o seguinte, vou pegar um tom mais escuro. Vamos supor que eu quero fazer essa gradação do verde para o mais claro, certo? Quais técnicas que eu poderia utilizar? Por exemplo, eu posso começar tirando a opacidade dele aqui, ó, que agora eu tenho transições mais suaves, ó. Então eu poderia fazer essas transições assim, pintando aqui mais forte, lá em cima ele vai ficando mais claro. Eu particularmente gosto de criar uma layer separada para trabalhar com as luzes, mas aqui eu vou fazer junto. Então, por exemplo, vou pegar um tom de verde mais claro, vou mudar a matiz um pouco e vou subir um pouquinho esse brilho. E vou fazer essa transição aqui. Tá vendo que aqui tá meio estranho, né? Preocupa ainda não. E agora um verde ainda mais claro, mais amarelado assim, para fazer o brilho final ali em cima. Mas a transição não tá legal, tá vendo? O que a gente pode fazer? Pega a Smudge Tool, você pode vir aqui com a Smudge Tool aqui uns 30, 40%, e dar uma misturada nisso aqui. Ou você usa o próprio pincel de mistura. Você pode utilizar esse pincel aqui, Mix Brush Tool, pegar aqui o meio tom, e aí você faz uma mistura aí desses tons, tá? Eu não gosto muito de utilizar não, prefiro a Smudge, tá? Ó, fazendo isso você começa a ter uma transição mais suave, e eu posso pegar aqui de novo, por exemplo, dessa área do meio tom, pego meu pincel lá de volta, tiro a opacidade aqui, só para fazer um ajuste final aqui nessa transição, para essa transição ficar mais natural, tá? Então olha só aí como é que fica essa transição bem natural aqui, tá vendo? E aí o seguinte, depois você pode fazer a seguinte técnica, a gente tem aqui a ferramenta de laço, e ele dá cortes muito bruscos na nossa imagem. Então, por exemplo, se isso aqui fosse, vamos supor, uma esfera, uma forma, basta eu desenhar aqui, ó, a parte que eu quero cortar, seleciono aqui por fora e aperto Delete. Olha lá, ele corta bem brusco mesmo, tá vendo? Então, se isso aqui fosse, por exemplo, no rosto de uma pessoa, numa forma geométrica, eu poderia vir aqui, desenhar aqui em volta e corto aqui na angulação que eu desejo. Vamos supor que eu quero essa parte de fora aqui, olha só. E aí você faz o desenho ali bem, tá vendo? E aí fica bem tranquilo aí para você trabalhar, ó. Tá, mas como que isso aplicaria aqui? Eu mostrei isso aqui pra gente ficar mais fácil a aplicação e o estudo nessa imagem aqui, ó. Aqui seria o seguinte, eu tenho aqui o line art dessa maçã, né? Eu vou focar mais nessa daqui. E aqui a gente tem essas várias gradações aqui, transições de tons e de luzes. É importante a gente identificar os pontos principais aqui chamativos. Eu vou colocar de vermelho os tons de luz e azul os tons de sombra, tá? Onde eu teria, por exemplo, tons de luz muito contrastantes. Seria aqui, observa aqui a dureza aqui, ó. Isso aqui dá a diferença total no desenho. E eu recomendo você ver como se fossem formas, certo? Aqui eu teria essa forma aqui, que define aquela área ali de cima. Aqui seria essa forma aqui, ó, desse jeito. Aqui assim. Isso facilita para você. Aqui tem uma bem escura, vou fazer de azul no caso, né? Aqui bem escuras, ó. Transições mais abruptas, ó. E aqui mais ainda. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui em toda essa parte. Tá, a aplicação disso como que seria? Você pode utilizar aí para melhorar os seus projetos. É o seguinte. Eu gosto de começar pelas sombras, principalmente por ter uma experiência aí muito vasta em relação ao grafite, tá? Trabalhar no papel, com lápis mesmo. Então, normalmente eu gosto de começar definindo as sombras principais e depois as áreas para as luzes principais. Então, por exemplo, vou pegar um tom de verde assim mais escurão
E defino, por exemplo, algumas áreas, vou tirar essa opacidade aqui, algumas áreas na parte superior aqui, ó, da maçã. Vou definir alguns tons assim, ó, que seriam essas áreas, por exemplo, de sombras, certo? Então, olha só, eu posso definir toda essa região aqui. Posso pintar mais amplo, pode sair fora, não tem, às vezes não tem problema, tá? Então, eu vou definir toda essa parte aqui, toda essa região, ó, onde eu tenho esse contraste maior. Depois, eu gosto de definir essas áreas claras. Não, por exemplo, seria um tom esverdeado assim, bem clarinho. Vou separar ele numa camada aqui acima, vou até nomear aqui, ó. Então, eu teria, por exemplo, aqui nessa região, aqui nas minhas luzes, essa região aqui, essa zona com um contraste maior. Por isso que é importante você trabalhar com um hardness mais intenso ou pincéis que tem uma dureza maior nessas regiões aqui, ó. Lembrando, eu tô com basicamente o pior pincel aí do Photoshop, o mais ruinzinho, mas você consegue trabalhar com ele da mesma forma. Aqui assim, eu teria essa daqui, né, por exemplo. E aqui assim é essa área de contraste mais intenso. Vou tirar mais opacidade, e até aqui eu tenho uma área de brilho assim, que a maçã reflete ali. Beleza, com essas áreas definidas, eu poderia trabalhar, por exemplo, com o meu meio tom. Seria esse tom assim de verde aqui, ó, mais saturado. Então vou criar uma layer nova aqui, vou colocar aqui meio tom. Você pode trabalhar com tudo junto, tá? Eu gosto de separar porque eu tenho uma organização melhor. Então seria o seguinte, por exemplo, nesse meio tom eu vou tirar o hardness, basicamente tudo. Então olha só, vou trabalhar com meio tom aqui, você já vai ver que vai dar uma melhora muito grande. Já vai dar um resultado bem mais legal, ó. O meio tom, normalmente eu gosto de trabalhar ele acima das sombras, que aí eu vou dando uma suavizada, ele vai dando uma misturada ali, ó. Então eu teria uma reprodução mais ou menos desse jeito. Aí agora são os ajustes em cima desse meio tom, que seriam o seguinte. Por exemplo, eu posso tirar um pouco da opacidade dessa camada de luzes, e aí começa a ficar mais natural aquela iluminação. E eu poderia, por exemplo, vir aqui nessa camada de meio tom e criar algumas sombras nela. Pode ser com um pincel ou pode ser até com a Burn Dodge Tool. Mas eu vou pegar, por exemplo, esse tom aqui e vou fazer no pincel mesmo. Vou deixar a opacidade bem baixinha, certo? Com o hardness um pouco mais amplo. E eu posso realçar algumas áreas de sombra de contraste maior, que seriam essas aqui, por exemplo. Deixar essa opacidade maior um pouquinho, ó. E isso aqui bem saturado, tá? Tons de sombra sempre são bem saturados. Os tons de sombra sempre são bem saturados, e observa aqui, por exemplo, aqui nas áreas claras, observa aqui na matiz, ó, o RHUE aqui tá 70, né? O ângulo da matiz está mais perto do amarelo. Quando eu chego em áreas mais escuras, observa aqui, ó, 77. Quanto mais alto, maior o número. Foi mais para perto do verde. Então, normalmente, você muda a matiz aqui para ter uma aplicação melhor de luz e sombra. Não é regra, mas quase sempre vai ser o seguinte: quanto mais luz, mais próximo aqui do amarelo, tá? Até mesmo para tom de pele. Tom de pele assim, por exemplo, você quer representar a luz na pele, ela vai ficando mais amareladinha assim, ó, tá? A pele tem mais ou menos essa pigmentação, e quanto mais próximo de áreas de luz, mais próximo do amarelo. Então, se for sombras no azul, ele vai aproximando para cá, ó. Se for sombras no verde, também vai para o amarelo. Eu já vi gente aí, recentemente, eu vi até um comentário, a pessoa falando, não, tenta usar cor complementar para fazer sombra. Às vezes a pessoa não sabe nem o que tá falando, tá? Cor complementar não tem nada a ver com isso. Cor complementar seria, por exemplo, a cor complementar desse amarelo aqui é esse azul. Como é que você vai fazer azul no amarelo? Sombra de azul em amarelo? Não é coerente, tá? Por exemplo, nessa maçã aqui, a cor complementar desse tom de verde seria esse tom de rosa. Então não faz sentido nenhum eu utilizar a cor complementar para fazer sombra. Vira uma bagunça, tá? Você usa cores análogas, é diferente. Cores análogas são cores próximas aqui, ó. Por exemplo, cor análoga do amarelo. Esse tom de verde e esse tom de vermelho, tá?
Cor análoga desse ciano aqui, ó. Esse verde aqui e esse azul. São essas cores próximas aqui, tá? Cor complementar é o oposto. O oposto desse amarelo tá aqui, ó. O oposto desse azul tá aqui. O oposto desse verde tá aqui, tá? Mas isso é só uma observação mesmo. É outra aula, outra coisa. Então, se você vê cor complementar, alguém recomendando usar cor complementar para sombra, só se for uma coisa muito conceitual, tá? Se for alguma luz, algo bem específico. Então, vou fazer aqui umas... com ambientação mesmo, certo? Com iluminação diferente, coisa assim. Então vou só fazer essas demais ranhuras aqui, só para ganhar esse tom mais escuro em algumas partes. Posso pegar um ainda mais escuro, só para fazer um ajustezinho aqui, ó. E agora o charme. Vou voltar para o meu meio tom, só com um meio tom mais claro, mais saturado. Tiro o hardness dele total. Vou deixar aqui mais redondinho mesmo. E eu posso fazer a opacidade aqui bem mais baixinha. Passar aqui, ó, de novo, por cima de tudo. Dependendo, você pode jogar isso aqui até acima das próprias luzes. Que esse aqui é a luz de charme, assim, um fechamento, certo? Olha só. Aí ele dá esse fechamento. Aí em áreas bem claras mesmo, eu posso pegar de novo esse tom aqui, ó. E só faço esse ajustezinho, essa pintura nessas regiões aqui bem específicas mesmo, com essa iluminação, só para dar o charme final, ó. Então você pode fazer alguns ajustes assim, ó. E agora a parte que eu falei, por exemplo, você pode mesclar isso aqui tudo. Às vezes eu gosto de mesclar tudo e duplicar, ó, aí a cor fica mais intensa, eu duplico isso aqui. E eu posso vir aqui, ó, e apago dessa área de fora, tá? Vou selecionar tudo isso aqui, selecionar minha maçã. Selecionei ela. E agora eu vou vir aqui em Select, inverter e aperto Delete para apagar tudo que está de fora. Olha só, já está bem mais coerente, ó. Então o que eu poderia fazer? Por exemplo, esse line art, caso eu quiser sumir com ele, posso pegar a smudge aqui, ó, e dar uma borradinha aqui em algumas partes, ó, só para ele criar uma sombrinha assim, um contorno bem sutil, que ele ajuda no contraste. Eu não vou focar na folhinha e no gravetinho ali por hora não, tá? Vou pegar a borracha aqui, vou diminuir e apagar dessa área aqui, que aqui é onde tá tendo a incisão de luz. Não fica muito legal ter aquilo lá não. Posso dar uma apagada de cá. E essas ranhuras, esses detalhes aqui, eu poderia, por exemplo, eu posso fazer manualmente, ou posso utilizar pincéis que me dão esse recurso. Vou clicar com Ctrl aqui para pegar a forma dela, para não sair fora da área. Vou utilizar esse mesmo pincel aqui de criação de sardas que eu disponibilizo nessa outra aula que eu vou deixar aí na descrição, tá? Caso eu não lembrar, me lembra que eu adiciono aí. Eu disponibilizo esse pincel de uma outra aula. E eu posso pegar, por exemplo, esse tom mais clarinho, né? E simplesmente passo aqui, ó, deixo a opacidade aqui no 100. Eu passo aqui para fazer esses pontilhadinhos. Aí se você quiser, você pode fazer o seguinte, que eu recomendo também. Você pode, por exemplo, não pega a seleção, né, cria uma layer nova. Não pega a seleção e faz aqui, mesma coisa, esses pontilhados. Depois você dá um Ctrl T, clica aqui em cima, ó, nesse Warp, e ajusta aqui melhor na forma da maçã, ó. Você faz o ajuste para puxar aqui melhor o contorno, para simular essa curvatura, ó. E aí sim você pode pegar aqui depois, seleciona aqui em volta dessa área, Select, Inverse e aperta Delete para apagar o que está de fora, tá? Então através disso você chega num resultado legal. Você pode fazer a mesma coisa, só que utilizando algumas mais escuras, né? Por exemplo, vou até criar uma layer nova aqui para fazer isso. Você pode utilizar o mesmo pincel para criar a mesma texturazinha, só que criando algumas mais escuras, até menores em alguns pontos. E apaga com a borracha aqui nas áreas claras. Você pode mudar o modo de mesclagem disso para Soft Light ou Overlay, por exemplo, que aí você vai ganhando uma textura melhor para a maçã, que na luz não pode ter. Você pode tirar um pouco da opacidade, vai ficando mais natural, tá vendo? Aí você utiliza aí outras luzes, você fica muito livre aí para criar e explorar. Em partes mais claras, você pode criar uns mais clarinhos assim, e aí vai ficando bem realista essa maçãzinha, tá? Então tudo assim é detalhe e textura. Então observa aqui essas partes de luz, e dependendo se você quiser reforçar mais ainda ela, você pode fazer, ó. Pega um branco aqui, vou voltar para aquele pincel, deixar o hardness aqui no talo, deixar ele mais fininho assim,
tira a opacidade aqui, ó. E aí você pode reforçar mais essas áreas aqui de contraste, ó, de tom, essas quinas, que aí vai ficando cada vez mais abrupto assim esse brilho. Então você tem que ter brilhos suaves e brilhos com um contraste muito intenso, tá? Para você causar aí um realismo. Então, por exemplo, normalmente são nas bordas assim, tá? E aí você pode explorar aí, ó. Agora, por exemplo, eu quero deixar ela mais brilhosa ainda. Vou tirar esse aqui, o hardness agora. E vou só fazer um brilho, assim, um geral aqui assim, ó. De um verde mais saturado. Não recomendo você usar branco. Só pra dar um charme nela. E aí, se tiver ficado passado, tira um pouco da opacidade da layer. Depois você pode mesclar tudo. Mesclei as layers tudo ali. E você pode fazer alguns ajustes com Burn Dot Tool. Enfim, você fica bem livre aí para explorar mesmo. Tá aí um exercício rápido mesmo. Mas para apresentar essa questão das transições de tom. Espero que tenha sido útil. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, deixem aí nos comentários. Qualquer coisa eu gravo outra aula adicional disso aqui. Porque são exercícios complexos que demandam muita prática. Qualquer coisa, reveja esse vídeo, tá? Para entender melhor essa questão da transição e esse exercício que eu fiz aqui. Como eu já tenho muita técnica, assim, experiência, aqui eu não precisei ficar usando o smudge que eu usei naquele outro exercício de lá. Porque eu já sei mais ou menos ali por onde passar o pincel na hora de fazer essas transições, tá? Porém, se você for mais iniciante, provavelmente você vai precisar utilizar esse recurso. Então são dicas mesmo que podem te auxiliar aí na produção das suas ilustrações, tá? Então sempre trabalhe com essas quinas mais durinhas aqui, ó, que você vai ter uma melhora bem grande aí nos seus projetos, tá? Valeu demais, sucesso, brigadão!